Fala galera, muito bom estar com vocês, espero que vocês estejam bem. Estamos aí novamente com o nosso quadro aqui Amigos da Eólica. Eu sou Edgar Martins. Eu sou Rômulo Salles e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo Maurício Álvares, veio diretamente de São Paulo para nos prestigiar. É uma honra tê-lo aqui, Maurício. E nós gostaríamos nesse bate-papo de dizer que o Brasil tem muito interesse em conhecer um pouco mais da MSA, que é essa grande empresa, e muito interesse também em conhecer quem é Maurício e como ele chegou aí na segurança do trabalho. Conta um pouco da tua história para a gente aí, Maurício, vai ser uma grande satisfação. Legal, Rômulo, muito obrigado. E satisfação enorme estar aqui com vocês. Poxa, um convite muito inusitado, vou ser bem sincero, não estou acostumado com esse ambiente aqui, meu ambiente é chão de fábrica mesmo, é batendo pasta, visitando clientes, e ter essa oportunidade aqui é muito legal para mim, né? Fala um pouquinho aí de como o Maurício entrou no mercado de trabalho com produtos voltados para a segurança do trabalho. Como foi essa mudança de chave, essa virada de chave? Eu dei uma olhadinha lá no teu currículo, lá no LinkedIn, e vi que tu já está há 12 anos no mercado, né? E para estar tanto tempo no mercado com isso é porque você se apaixonou. Sim, é isso mesmo, Romulo. Na verdade, eu era do segmento de automação industrial, eu cuidava de máquina. Gostava de colocar máquinas automatizadas para rodar. Ao contrário de pessoas, né, que eu trabalho hoje, eu trabalhava com produtividade, máquinas operando cada vez com mais velocidade e produtividade, né? E aí, uma vez eu estava em campo, né, fazendo uma visita de campo, ainda por essa empresa de automação industrial, e estava lá numa planta de uma empresa química, em São Bernardo do Campo, São Paulo, e tocou meu telefone, eu atendi, né? Era uma área que podia atender telefone, né? Atendi o telefone e falei, alô, né? Aí a pessoa do outro lado falou assim, olha, aqui é da MSA, tem uma vaga aqui, o seu perfil tá de acordo, não sei o que. Aí eu, MSA? Ah, desculpa, mas eu não conheço a empresa, né? Aí falou assim, é uma líder mundial de produtos de equipamento de proteção individual. Eu falei assim, equipamento de proteção individual? Olha, eu tô usando equipamento de proteção individual nesse momento. Aí a pessoa perguntou, você tá de capacete industrial? Eu falei assim, sim, eu estou. E que planta e que empresa que você está? Aí eu falei o nome da empresa, era uma empresa grande, renomada, né? E aí ele falou, pô, legal, então provavelmente você tá com o produto da MSA na cabeça. E aí eu olhei, né, retirei da cabeça, olhei, vi o símbolo da MSA e eu falei assim, puxa, é essa empresa aqui, é essa empresa. Então aquilo já teve uma conexão, né? Que coisa bacana. E trocou de máquina... Exato. Máquina industrial para máquina humana, máquina humana. Interessante. Maurício, o que é a MSA? Né? Como ela está posicionada hoje no mercado nacional e principalmente no mercado mundial? Né? Como foi que a MSA despertou? Conta um pouco da história dessa empresa que é uma empresa que nós usamos dentro de instituições públicas, dentro da indústria, no intuito de preservar a vida. Mas como tudo começou? Tá bem. Bom, Rômulo, a MSL é uma empresa centenária, na verdade, mais que centenária. Ano que vem, 2024, nós completaremos 110 anos. Né? É uma empresa de origem americana, então ela é da Pensilvânia, de Pittsburgh, o headquarter, né? A sede da MSA, e ela está presente em 140 países. Né? E o Brasil é uma planta muito importante para a MSA, mundial, global, né? Justamente pelo potencial de mercado que nós temos aqui. Às vezes a gente acha que a parte normativa do Brasil poderia ser melhor, mais avançada, mas quando olhamos globalmente, a gente vê que nós estamos à frente de muitos países. Muitos países. Então, assim, o trabalho de normas, o trabalho de segurança no Brasil, ele é muito sério. Ele é muito sério comparado globalmente com os outros países. E a MSA fez parte dessa história de construção de todas os CBs, as NRs, né? Nós sempre tivemos muito relacionado com a construção de todas as normas, né? E a história da MSA, ela acontece da seguinte forma, né? Em 1912, 26 de março de 1912, hein? Uma data histórica. É verdade, 26 de março de 1912. Faz tempo. Nós
teve um acidente, né, numa mina subterrânea lá nos Estados Unidos, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de entrar numa mina subterrânea. Não, eu não. Eu não, também nunca entrei. Não, mina subterrânea não. É um ambiente extremamente inóspito. Não é? De todos os ambientes de trabalho que eu já tive oportunidade, é o pior possível. Ele é escuro, ele é úmido, ele é quente, ele cheira a cheiro de explosivo, né? Porque eles dinamitam os lugares. Então, é um ambiente totalmente ruim, né? Acho que o mais próximo que eu entrei, Maurício, foi dentro dos túneis do Esgoto, metrô. talvez. Não, do metrô. Tá. Do metrô que estava sendo construído aqui na época, mas eu acho que nem se compara. Não, é feio, literalmente é feio, né? Tanto é que um profissional mineiro hoje, ele tem insalubridade com 13 anos de trabalho, né? Meu Deus. Só para sentir o nível De insalubridade, do ambiente, exatamente, né? E imagina isso em 1912, né? Que tinha de recurso, né? Exatamente, né? Então aquela história que provavelmente vocês devem conhecer do canário, Sim. que o mineiro entrava com um canário dentro de uma mina, e se o canário parasse de cantar é porque tinha vazamento de gás ali e o pessoal Tinha que sair. vazava, aquilo é fato, aquilo realmente acontecia, né? Então era um ambiente extremamente agressivo, né? Morria muitos mineiros, tinha muitos soterramentos, né? Porque aconteciam explosões devido a vazamento de gases, né? Eles entravam com lampião, então, né? Gás, lampião, não é uma combinação muito boa, né? Com e aí certeza. tinha a explosão. E aí, nesse dia especificamente, ocorreu um acidente fatal. 81 mineiros vieram a óbito e nesse acidente, justamente porque teve um vazamento de gás, né, em contato com a chama do lampião, e houve uma explosão e soterramento, e infelizmente 81 profissionais deixaram suas vidas, suas famílias, não puderam retornar para os seus lares, né? Não foi a maior em termos de pessoas que vieram a óbito, mas foi um evento muito importante para a época, né? E dentre esses mineiros, existia um profissional que se chamava John Ryan, que sobreviveu à explosão. E ali ele teve uma epifânia, né? Que foi pensar o seguinte: daqui para frente eu vou dedicar minha vida a proteger pessoas. A famosa necessidade trouxe a oportunidade, né? Exatamente isso. Exatamente Muito bom. isso. Então, assim, é bem comum isso na história da humanidade, né? Ter as grandes invenções, as grandes descobertas a partir de, infelizmente, uma catástrofe, né? E o caso da MSA é justamente esse. Teve um fato muito lamentável, mas que ao mesmo tempo também acendeu a chama, né? Uma virada de chave, né? Dessa Um pessoa. Ponto de inflexão, né? Exatamente. Impressionante. E assim, tem muito a ver com a história da MSA, né? Isso aí foi o começo da MSA, né? Sim. E a gente vê que o forte hoje da MSA continua sendo também os detectores, né? Sim, sim. Então, desde aquela época foi meio que a raiz, né? Surgiu assim. Exatamente. Né? Acho que a gente ouve muito falar dos respiradores, né? Dos detectores e dos capacetes, né? A gente estava até falando aqui antes de começar que em 2004, quando eu trabalhava lixando reparos, eu tive o primeiro contato aí com os respiradores, os full face da MSA, excelentes, que não embaçavam. Olha aí, é o merchan. Olha aí, cara. Eu lembro que a gente gostava de usar a MSA e tinha um concorrente que acho que na época era mais barato, colocaram lá, não vou nem falar o nome aqui, mas a gente preferia a MSA. A gente preferia a MSA. E assim, trazendo um pouquinho isso para a eólica, a gente sabe que nós temos algumas fábricas, né, que suprem o mercado eólico. Talvez, não sei se todo mundo já conhece a MSA, mas acho que você já falou um pouquinho da história. Mas a gente tem MSA em diversas fábricas de vários segmentos. E hoje na eólica, talvez num parque eólico que você tiver, se você pegar um capacete e olhar, a grande chance de ser MSA o capacete, né? Respiradores principalmente ligados à proteção química, né? Ou não? Sim. Tô Química, certo? poeira, Poeira, química, né? E os detectores de gás. Sim. Hoje, dentro da eólica, você vê assim, a MSA em outras fábricas. Como você vê a MSA na eólica? Dos principais fornecedores, né, da cadeia eólica, a MSA está presente. Então,
na construção das pás, da nacelle, das torres, em todas as partes da eólica, existe risco de acidente. E onde existe risco de acidente, há uma possibilidade de utilização de um equipamento de proteção individual da MSA. Então, como você comentou, né, máscaras full face, né, proteção respiratória, detecção de gases, proteção contra quedas, capacetes industriais, abafadores de ruídos. Essa é a linha da MSA, né? Então, a gente tem bastante penetração nessas empresas e também com esses produtos, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na história da MSA. Pode voltar. Tem um fato bem interessante que vale a pena contar, né? O John Ryan, então, teve aquela vontade, né, de dedicar a vida dele a proteger pessoas. Aí ele recrutou um amigo dele, que era o George Dake. Então eles fizeram uma dupla. E aí, para realmente avançar em termos de desenvolvimento de um produto para proteger naquele ambiente de minas, né? Isso logo depois do acidente, desculpa. Isso, logo depois do acidente. Eles convidaram nada mais, nada menos que o Thomas Edison, o pai das inovações. Fantástico. Thomas Edison tem uma passagem no início da história da MSA. Olha aí. Que coisa interessante. A gente até brinca que fala assim, o Thomas Edison foi o primeiro engenheiro de desenvolvimento de produto da MSA, né? Mas muito legal. Mas ele chegou a trabalhar? Foi uma parceria? Não, ele desenvolveu uma lâmpada de mineiro. Então ele colocou ali no casco do capacete, né, uma lâmpada com invólucro protegido. E só aí ele já basicamente evitou que tivesse a chama do lampião e outras explosões. Muito bom. Fantástico. E o que falando em dados, né, em números que acho que tangibiliza bem o momento. Nos 25 anos seguintes, reduziu-se 75% dos acidentes em mina subterrânea após essa invenção. Após a invenção da lâmpada, ou seja, depois que Thomas Edison, juntamente com os Ryan e Dake encapsularam ali a chama, né, protegeram, diminuiu 75%. 75% nos 25 anos seguintes. Imagina quantas vidas não foram preservadas. Imagina. Fantástico. Imagina. Fantástico mesmo. E é interessante você ver um grande nome da história das invenções, né, Thomas Edison, participando do processo da MSA. Que honra. Esse processo levou aproximadamente 2 anos, porque a MSA é de 1914, né? Então, por isso que eu falei, em 2024 a gente completa 110 anos, né? E desde esse momento, ela colocou a missão dela, que é com que as pessoas trabalhem em segurança e possam retornar para os seus lares com suas famílias, suas comunidades, para viver em saúde no mundo. Legal. Essa é a missão da MSA desde o início da sua fundação e preserva até hoje. Então a MSA hoje, quando olhamos para o mercado de segurança, ela é ela é a maior empresa 100% focada em equipamentos de proteção individual, é a MSA. Outros competidores nossos, eles atuam em outras frentes, têm outros tipos de negócio, e a MSA não. A MSA, toda a história dela, 100% do negócio dela foi desenvolvimento e promoção de produtos de equipamento de segurança. E uma curiosidade, qual o significado da sigla MSA? Que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade de saber de onde foi que veio ou se isso foi ressignificado ao longo do tempo, entendeu? Sim. Minha mãe fala que é Maurício Santos Álvares, né? Gostei. Quase 13 anos, é um 13 anos. Sim, 13 anos lá. 13 anos lá. Já adotaram o nome. E aí também, brincadeiras à parte, mas tem uma história interessante da minha vida também, que eu moro em São Paulo, né, e a gente costumava ir para Santos, e na volta de Santos, pela Imigrantes, você consegue ver uma placa bem grande da MSA na estrada, né? E minha mãe, quando eu ainda era bem molequinho, ela falava assim, olha sua empresa ali, Maurício. Olha lá, Maurício Santos Álvares. Olha o poder da profecia. Da profecia. Mas eu sou... Impressionante a profecia. Mas eu sou pequeno perto da história dessa grandiosidade que é essa empresa que eu trabalho. Não é tão pequeno, não. Maurício Álvares aí, só para lembrar, gerente nacional aí, Latam. Não, nacional não, é Latam, né? Não, eu sou... nacional de vendas e Latam, eu sou o coordenador Latam de diversidade e inclusão. Então eu tenho, digamos, duas atuações da companhia. Duas atuações, legal. Aí, e como que está a MSA hoje, tanto Brasil quanto Latam?
Como é que está hoje no nosso território? A MSA está cada vez mais global. O pensamento é global, logicamente olhando as particularidades dos países, né? O Brasil tem muitas particularidades, Verdade. o mercado aqui de eólica certamente tem muitas particularidades, então é sim visto isso, mas existe uma estratégia global. Né? Então a gente segue diretrizes da matriz e tenta sempre, dentro do possível, construir uma padronização, digamos, né? De os produtos cumprirem todas as normas do mundo, exemplo, né? E falando mais especificamente aqui, mercado latino-americano, extremamente forte, robusta, uma rede de parcerias muito forte com os distribuidores. Então, assim, no mercado, diria que a gente está muito bem posicionado, graças a Deus. Temos quantas fábricas no Brasil? No Brasil, somente uma. Uma, né? Uma que fica em Diadema, né? E a MSA, ela tem feito, na verdade, ela comercializa via distribuição. Então, a gente tem um laço muito forte com a nossa rede de distribuição. Então, cobertura geográfica do Brasil muito bem feita por parceiros de longa data, né? Quem vira parceiro distribuidor da MSA, acho que o namoro é bom, porque nunca larga, né? Então, é um negócio que perpetua. Transforma, né? Vai de namoro para casamento. Exatamente, né? Perpetua, né? Mas voltando, o significado de MSA. MSA é Mining Safety Appliance, né? Segurança aplicada para mineração, né? Então, fantástico. Justamente porque nasceu para a mineração. Ela era uma empresa inicialmente focada para resolver o problema de acidentes na mineração, mas depois disso, né, sempre pautada muito em inovação, em tecnologia. Desde aquela época já se falava muito de inovação, como ser diferente, como ser qualificada perante ao mercado, né? Então, ela acabou abrindo outras frentes, né, para todos. Óleo e gás, por exemplo, é um segmento muito forte nosso, utilidades públicas, bombeiros, né? A MSA tem um foco muito grande também nos corpos de bombeiros, equipamentos de resgate. E você vê, são instituições, a gente até falou antes de começar aqui, né, que exigem qualidade, né? Porque é um forte, né, da MSA a qualidade, não é briga por preço. Não. A gente... entregar qualidade pelo resultado de segurança. Não. Assim, a MSA, e eu já fui da área de desenvolvimento da MSA também. Hoje eu estou na área comercial, mas eu já fui na área de desenvolvimento. E a premissa dos desenvolvimentos da MSA escutou o cliente. Existe um processo que chama Voice of Customer, que é escuta o cliente. O cliente vai te falar o que ele precisa para aquele produto. Escuta o cliente. Depois disso, senta lá na prancheta, desenha, rabisca, volta para esse cliente com um protótipo, testa com o cliente. E aí imagina testar isso no mundo inteiro. Então tem vários engenheiros, várias pessoas, né, deixando amostra em várias empresas do mundo todo, coletando feedback, volta para a bancada, faz revisão, vai de novo, atesta para cobrir todas as normas, não só cobrir, mas extrapolar o que pede as normas. Então, tem uma preocupação gigantesca com relação a conforto, qualidade e cumprimento, extrapolando a questão da segurança. E esse é o grande ponto, esse é o grande questão quando você compara preço de equipamento de proteção individual no mercado. Porque conforto é algo difícil de se medir, é difícil você tangibilizar conforto e qualidade. Só quando você coloca para usar e passado um tempo que o operador chega e fala assim, ó, eu prefiro esse ao invés desse. Não, mas trazendo para a realidade, cara. Tem coisa em casa que você não compra de segunda linha. Quem Com gosta certeza. de um travesseiro ruim, de um chuveiro ruim, Um lençol. uma cama ruim, um lençol ruim. Tem coisa que você fala, não, isso aqui eu prefiro conforto. Mas Não é? concorda que às vezes você acaba comprando, você fala assim, tá mais barato, eu vou comprar, e depois você cai do cavalo, né? Você vai não e valeu a testa, pena. e você chega a essa conclusão. No mercado de equipamento de proteção individual é muito parecido, e isso tomadas de decisões corporativas, né? CEOs tomando E decisões às assim, vezes o caminho de volta é mais difícil, né? E o caminho de volta é complexo. É complexo. Né? Retomar o caminho da Às vezes da é segurança. um contrato que já foi firmado, às vezes é uma compra grande que já foi solidificada, e você fazer esse caminho de volta. Sim, E às vezes existe um outro ponto importantíssimo, a vaidade do comprador. Sem O cara dúvida. dizer assim, não, eu não posso dizer que fiz a compra errada, porque senão isso vai depor contra a minha função dentro da empresa. Exato. Como é que eu vou admitir que eu fiz essa compra de não sei quantos milhões aqui E não foi uma boa. e não foi uma boa aquisição? Sim. É muito complexo isso. E assim, eu vou trazer para minha realidade que eu trabalhei lá no chão de fábrica
com produto MSA e outros produtos. Então, assim, e a produtividade? Quanto que se perde? Sim. Porque você acha que o funcionário que está trabalhando com EPI Apertando. top, que não embaça, que a qualidade é boa, e de repente uma decisão de diretoria fala, não, esse aqui está muito caro, vamos colocar esse outro aqui, vamos ter uma economia aí de tantos mil, aí, alguns milhares, então vamos seguir com esse aqui no ano, mas o funcionário recebe aquele EPI de má qualidade, que ele começa a trabalhar, que sua, ele tem que parar para limpar. Eu lembro do respirador, né? apertava, Sim, era um sim. incômodo na cabeça Sim. do cara. E embaçava a lente. E aquilo afeta na produtividade diretamente. Diretamente. Não só na produtividade, mas no bem-estar do cara. Sim. E na segurança. Motivação, Sim, segurança. Sem dúvida. Se você tem um desconforto emocional, você tira a atenção de priorizar a sua segurança da vida. Tá mais Tem que entrar sensível na conta, a né? sofrer um acidente. Tem que Exatamente. entrar na conta na hora de assinar isso. Sim, sem dúvida. E assim, né? Aí até trazendo uma particularidade minha, né? É bem comum as pessoas com quem eu converso que trabalham na MSA falarem assim, nossa, quando eu vim aqui a primeira vez, ouvi a missão da empresa, eu me apaixonei já e já saí daqui, né? Vou proteger vida, eu sou assim. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não foi o meu caso. Não foi o meu caso. Qual a missão? Lembra a missão? Sim, a missão é fantástica, né? É fazer com que pessoas trabalhem em segurança e retornem para os seus lares, com suas famílias e com suas comunidades, para ter saúde na comunidade. Fantástico. Saúde no mundo. Peguei o homem de surpresa. Pensei que ele ia Não, gaguejar. aí. então, não, é bonito. Não, e é verdade. Quando você começa a trabalhar lá, você começa a perceber que as pessoas realmente cultuam isso. Não é um discurso... Esse é o core business do negócio. não é um discurso colado na parede, né? Não é isso. Será que se a gente perguntar para alguém da nossa empresa, assim, de surpresa, Romulo, qual a missão? Se for no dia da auditoria da ISO, sim. Que vai estar na ponta da língua desse jeito, meu amigo. Eu vou perguntar mesmo no escritório essa semana. Mas aí o que acontece, né? Eu realmente o que mais me brilhou meus olhos foi ver uma empresa muito bem organizada, uma empresa robusta. Organização. Assim, o valor central da MSA é a ética, né? Ética. Lá, assim, não tem meia boca, não tem mais ou menos, não tem conchavo, não tem o jeitinho brasileiro. É ética na veia. É uma empresa extremamente focada na ética, né? Isso me chamou muita atenção. Mas aí, quando que realmente a segurança me picou, né? Realmente eu falei, putz, agora eu vou proteger gente. Agora eu entendi de fato a empresa que eu trabalho. Eu fui visitar uma empresa, né? Também uma mineradora, e a gente estava fazendo testes de substituição de máscaras respiratórias. O pessoal usava aquela máscara bem simples, a descartável, e a gente entraria com uma máscara, uma peça semifacial. Com né? filtro. Com filtro, exato. E aquela máscara semifacial ficou lá em teste com o pessoal uma semana. E a gente retornou no final da semana para pegar o feedback, né? Para ver se a gente avançava comercialmente para fazer essa mudança. E aí, no término, o profissional que usou, né, o usuário, sentava lá, dava o depoimento dele, falava como que foi o uso dele durante a semana, tirava a máscara e devolvia pra gente e ia tocar o trabalho. Pegava a antiga, né, a descartável, e ia tocar o negócio dele. Teve um rapaz que ele chegou, fez o depoimento, elogiou muito a máscara, e aí no final a gente falou assim, tá, agora devolve a máscara. E aí não é brincadeira o que eu vou falar. Ele falou, não, eu não vou devolver. Eu não vou devolver. E aí o supervisor dele falou assim, não, você precisa devolver a máscara, não é nossa. Sem brincadeira, gente. O rapaz chorou. Ele chorou dizendo assim, ó, eu não vou entregar porque isso aqui é a minha segurança, eu preciso disso aqui. Ali eu tomei uma picada. Ali eu falei, Mas ele é entregou, isso. agora tem que saber. A chave virou. É isso que eu faço. É isso que eu posso contribuir na sociedade, Muito bom. no mundo. É aí que está o meu legado. E aí, a partir daí, a coisa tomou mais gosto para mim também na minha carreira dentro da MSA. Tive mais engajamento, digamos, né? Porque eu acho que qualquer um de nós, assim, o mais importante é encontrar o porquê. Se a gente sabe por que a gente está ali, por que a gente está fazendo determinada coisa... Qual a motivação da gente levantar para trabalhar? Qual a motivação? Exatamente. Né? Não é grana. Não é grana. Grana é uma parte, mas não é só grana. A minha filha, nas últimas férias, ela
A gente conversando, né? E aí um dos meus filhos falou, sabe o que o papai faz? E a mais nova, eu não sei. Trabalha com aqueles catavento lá. E eu falei, Esse catavento gigante. E eu falei assim, quando você ligar uma televisão, quando você ligar uma geladeira, quando você vê energia em casa... De forma sustentável. De forma sustentável, de uma forma que não agride a natureza. Exatamente. Lembra de que a gente trabalha para fazer o mundo melhor. Às vezes a gente reduz tanto o que a gente faz, mas é o que você colocou aí. Exato. Você trabalha para levar segurança, para preservar vidas. E eu penso muito nisso. A gente trabalha, e eu vejo isso também muito no Rômulo, a gente trabalha realmente para tornar o mundo melhor. O mundo melhor. Para suprir as casas de energia que vai trazer conhecimento, que vai trazer sabedoria, que vai trazer suprimento de necessidades. Segurança. Saúde. Tá tudo envolvido, tá tudo conectado com energia, né? É muito isso. É muito grande. A gente tem que entender que o que a gente faz é muito grande. Exato. E aí aí cria essa motivação, né? Mas a pergunta que não pode se calar, ele devolveu a máscara? Eu quero saber. Não, Ou legal. foi caso de polícia? Cara, assim, ainda temos muito um modelo no Brasil assim de, né? Existe uma gestão em cima né? E realmente ele devolveu a máscara, devolveu. Mas tu não deu a máscara, Maurício. Não, não é nem a questão da MSA da máscara. Ele não poderia voltar para lá com a máscara porque aí ia ter um motim. Porque os demais outros iam querer também, sem né? dúvida, sem dúvida. Aí deu pra você fechar o contrato, né? Fechamos o contrato. Foi uma baita de uma virada de chave naquela empresa. Muito a bom. Qualidade, aí que tá, né? A entrega, né? Depois, tem realmente um investimento, né? Uma injeção de verba para fazer essa conversão? Sim, existe. Mas, passado um tempo, analisou seus resultados de segurança, entrega. só melhorou a segurança na empresa, a questão do engajamento do pessoal, da satisfação de trabalho daquela empresa, só aumentou. Isso com certeza contribuiu para esse resultado ter melhorado. Então, assim, a qualidade ela não pode ser vista de forma secundária com o preço. Quem prioriza preço somente não está no caminho certo, está na contramão do amor, digamos, né? Faz sentido. Tem que prezar pela qualidade em primeiro ponto. Desculpa, Edgar. Tem uma pergunta que eu acho que coaduna com tudo que você já falou, mas eu queria ser mais específico. Hoje em dia, eu vejo que um dos grandes quesitos em relação à concorrência é diferenciar-se. Como se diferenciar hoje em dia a MSA dos seus concorrentes no mercado nacional e mundial, entregando um produto de qualidade e com excelente custo-benefício, que eu acho que é o que todo cliente busca na hora que vai adquirir o material. Sim, o custo é esse, mas qual é o benefício? Sim. Eu vi que nós já falamos muito, mas se você fosse sintetizar, qual é o grande diferencial da MSA em relação a isso? Inovação. A palavra-chave da MSA é inovação, que é um dos valores. A MSA tem 7 valores. Integridade é o central, inovação é um outro valor e foco no cliente é um outro valor. Então esses dois eu acho que responde muito bem a Sim, a inovação faz muito sentido. Dentro desse, já que a gente entrou nessa inovação, eu queria, se você quiser completar aí, mas eu queria que você já trouxesse também um pouco daquele prêmio do capacete que você participou do desenvolvimento, eu vi lá. Capacete sustentável. Capacete sustentável, né? Pra gente, vamos falar um pouquinho dele aí. Tem 3 capacetes notáveis no MSA. O capacete verde, que a gente vai falar, o capacete dourado e o capacete rosa. Vou falar um pouquinho dos 3 depois. Lá. Mas, só voltando, né? A inovação, a MSA ela decidiu o seguinte, isso é estratégico na MSA. Nós vamos ser a vanguarda da inovação em equipamento de produção individual. Fantástico. Então, além de guardar toda a parte de tradição, a parte de qualidade, nós queremos produzir as coisas mais modernas, as coisas mais tecnológicas. E tecnológica, às vezes, a gente confunde tecnologia com eletrônica. Não é bem isso. Tecnologia no sentido de ser simples, de ser conveniente, de ser fácil de uso, manutenção. Então... É ousado. Você misturar a tradição, né? E manter a tradição e trazer a inovação junto com a tradição. Exatamente. É ousado. Exatamente. E para fazer isso, o que a MSA fez? Né? Ela
comprou praticamente uma empresa chamada Safety.io, que é uma incubadora dentro da MSA para trabalhar desenvolvimento de projetos novos. Desenvolvimento de projetos novos, exatamente. Né? Então, hoje em dia, a MSA, ela consegue... com certeza, a MSA nos Estados Unidos deve ter um local só de patentes, né? Sim. Hoje em dia, em média, quantas Mais de patentes 100. são feitas por ano ao longo da história? Mais de 100? Tem mais de 100. Mais de 100 patentes. Exclusivas da MSA. Exclusiva MSA. E todas as patentes são muito bem decoradas lá na ONU. Né? Porque é exatamente isso que a gente tinha comentado. Né? Ela preza muito pela tradição. Ela faz assim, ela cultua a história dela, que começou lá em 1912, né? com o que aconteceu, mas ela está o tempo todo olhando para frente. Como que ela pode se diferenciar? Como ela pode justamente ocupar o lugar de destaque perante os outros concorrentes? Tem empresas muito boas no mercado, sim. Mas a gente tem a certeza de que a estratégia da MSA move ela muito mais. A gente é realmente ponta de flecha, né, que a gente chama, justamente para estar à frente. Vou fazer uma pergunta interessante aqui, que veio à cabeça. Existe uma distância do comprador do usuário. Uhum. Como é que a MSA preencheu essa lacuna? Vamos lá, exemplo. O cara que compra, às vezes, não é o que usa. Uhum. Quase nunca. Entendeu? Quase nunca, exatamente. Então, o cara que usa, ama a MSA. E o cara que compra... pode achar que tem um produto no mercado que atenda da mesma forma. Como é que a MSA encaixou aqui para acabar com esse gap que existe entre comprador? A gente trabalha muito a parte técnica realmente, né, no convencimento ali do usuário, do engenheiro de segurança, do técnico de segurança. Isso é uma parte muito forte da MSA e a gente percebe que esse pessoal tem que ser muito conhecedor da nossa solução e saber os diferenciais, onde está o valor dos produtos da MSA comparado com dos concorrentes. Então, a gente tem um time muito forte de campo que faz essa promoção, digamos, né, para divulgar muito bem isso. E com o comprador, o que a gente trabalha muito? Existe um conceito chamado Total Cost Ownership. O que seria? O TCO, né, que a gente chama. É realmente mostrar, e aí é ciência, é fundamentado esse estudo, o quanto que esse cara vai economizar, ele vai ter saving, mesmo num momento ele desembolsando um valor mais alto do que ele desembolsava antes. Como assim, Maurício? A gente mostra na linha do tempo que ele vai fazer uma economia se ele olhar a longo prazo. Justamente porque a troca é menor, a durabilidade é maior. Um outro exemplo, né? O produto da MSA, os trava-quedas. Trava-quedas da MSA você consegue reparar ele em campo, em loco. Né? Você não precisa mandar por um centro de manutenção. Não precisa. Então imagina o tempo de lucro cessante de uma empresa, porque teve que tirar o trava-quedas dali para mandar para estoque adicional para poder fazer isso. Exato. Então, ali rapidamente você consegue fazer uma manutenção, poucas ferramentas, meio MacGyver, sim. Né? E aí você coloca para funcionar de novo e com a toca. chancela da MSA. E com a chancela da MSA. Dentro deve ter, claro, a gente fala MacGyver assim brincando, é claro que tem um padrão, né? Sim, existe. Do que fazer, né? Mas qual que é o pulo do gato? Por que só a MSA permite isso? De novo, a gente volta na inovação. O produto da MSA, quando você abre um trava-quedas da MSA, ele é extremamente simples, a construção física dele. Então permite que... Ele é Pokayoke, né? Ele não deixa fazer montagens erradas. Então isso garante que, com uma capacitação, logicamente chancelado pelo MSA, né? O cara é um manutentor MSA, né? Certificado não MSA. Não é qualquer pessoa que vai abrir e vai saber fazer. Ele tem um certificado, ele é renovado anualmente. Mas ele consegue ali pôr em funcionamento rapidamente. Fantástico. Né? Eu acho que isso libera muitos gargalos. Que uma grande reclamação, até dos nossos clientes, é justamente anualmente ter que tirar aquele trava-quedas, extremamente burocrático, enviar para um centro de recuperação. Ele disse, e aí, Rômulo, eu tenho que ter quantos? Não, tem que ter 2. Porque enquanto um está viajando, o outro está aqui. E a empresa que não compra o outro, Rômulo? Que aí para a operação. Ou para a operação, ou... Trabalho inseguro. Trabalho inseguro. Infelizmente. Mas muito bom, muito bom. É isso. E vamos voltar para o capacete verde. Vamos voltar para o capacete. Vocês amarram tudo, né? Vocês não deixam... Não deixa fluir, né? Não deixa passar. Então, o capacete verde também foi uma inovação, né? Aí uma inovação diferente, ela partiu do Brasil, né? Naquele momento, vou contar a história como aconteceu, né? Eu estava andando
eu fui até o banheiro, né? Eu trabalhava no escritório ali, tava andando no corredor central ali do piso administrativo da MSA, indo pro banheiro, e eu ouvi de passagem um engenheiro de fábrica conversando com um profissional da Braskem, né? Que tava ali, falando sobre um polietileno verde. Né? Aí eu fui ao banheiro, voltei, eu encostei no cara e perguntei, e aí? O que é isso aí? Ele falou assim, não, a primeira matéria-prima provinda da cana-de-açúcar, né? E a gente gostaria de fazer aqui uma conversa com vocês para ver se a gente conseguiria fazer. É um fornecedor. Um fornecedor. E aí o cara da fábrica, super resistente, porque ia dispensando o cara. Super resistente, porque ia ter que mudar parâmetros da máquina lá, que tava todo vapor, né? E daí também a importância de você ter sensibilidade. Não, e também uma empresa ambidestra. O cara que é da produção, que tem que dar o ritmo ali, ele não pode ser a mesma pessoa que trabalha alguma coisa diferente, a inovação. Né? Senão as duas coisas não combinam. Ele estava muito focado na nem produtividade. Que ele tá errado, né, Maurício? Ele ia ter que parar a máquina. O resultado dele é a entrega. Exato. Ele teria que parar a máquina, fazer setup, isso ele ia perder produtividade. Agora, o meu, não. Eu era do marketing nessa época. Então, eu ouvi ali, eu falei assim... Opa. Isso aqui dá um jogo bom. Verde, logomarca verde. Exato. Opa. Aí a gente conseguiu pegar um momento na fábrica lá, parametrizar a máquina, levou alguns meses para conseguir, de fato, chegar ao mesmo produto, a mesma qualidade, né? Para fazer o teste. Do produto feito com polietileno verde, né? Que é o polietileno da cana-de-açúcar, com o polietileno fóssil, que é o produto comum, né? Convencional. Teria que ter os mesmos resultados em termos de qualidade, né? Então levou-se algum tempo, mas aí sim a gente conseguiu e a gente lançou o primeiro equipamento de produção individual sustentável. Com selo verde, né? Com selo verde. Fantástico. E isso rendeu para a MSA títulos internacionais, né? De destaque do ano, do EPI do ano. Eu tive a oportunidade de ir lá em Palo Alto, na Califórnia, receber o prêmio, né? Lá no Vale do Silício. Bom. Parabéns, muito nossa, bom. Foi muito legal, muito, muito massa e foi uma oportunidade única, né? Fazer parte de um projeto como esse. E o capacete dourado e o rosa. Boa! Porque o capacete dourado foi algo que me chamou a atenção. Eu estava numa feira em São Paulo e vi aquele capacete e eu achei belíssimo. Sim. Como eu sou bombeiro de formação, eu até comparei com o capacete dourado da Galé. Da Galé. Né? Como assim? Então, estão copiando o capacete de bombeiro agora para a indústria, né? Porque ele chama atenção, né? Sim. O capacete dourado, ele é um troféu. Ele é um troféu muito bonito, assim, ele representa demais a segurança, porque é o capacete V-Guard da MSA, né? O tradicional, só que com um banho de dourado, né? Então ele vai dentro de uma cúpula e ele fica extremamente bonito, assim, para... Ele é para entregar como um prêmio. Ele é exatamente isso, um prêmio. Mas que tipo de prêmio? E aí vale a pena também comentar. Antes, cultuava-se muito a questão das empresas que superavam o tempo sem acidentes. Sim. Fantástico. Né? Ficou tantos meses sem acidente, bateu o recorde sem acidentes, aí a gente dava o capacete dourado. Tem muita ciência, muita abordagem agora dizendo que cultuar o zero acidente, ele não é benéfico. É mesmo. E por quê? Porque ele esconde os incidentes. As pessoas, para querer bater aquele recorde, acabam não declarando. Aí sabe aquele cara que fez um cortinho aqui no dedo e falou assim, não vai lá no ambulatório. Não vai lá no ambulatório, a gente vai perder Eu não posso nem falar que eu já vi muito isso. Então porque existe também o receio de parar o projeto. Vai parar o projeto. Exato. Se falar, vai ter que fazer uma CAT. Então, existe várias resistências em relação a esse declarar a verdade, né? Exato. Andar em verdade, né? Aí a pessoa tem um corte, aí faz um curativo, como ele trabalha com a mão, põe em outro setor. Exato. Tudo bem, até aproveita o funcionário, né? Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado com os exageros, né? Que às vezes a pessoa está num extremo desconforto ali, e realmente talvez não tinha que estar ali, mas para não ficar como um acidente, para não ter o afastamento. Entendi. Quando bater a meta é mais prioritário do que realmente entender os porquês, porque pensar na razão da coisa, tem alguma coisa errada aí, né? Então, entendi. E tem uma linha de estudo, né? Tem muitos estudiosos no Brasil focados justamente nessa questão de meio que esquecer esse caminho, né? De falar assim, acidente zero, isso aí não é por aí que a gente vai evoluir na questão da segurança do país, né?
E a MSA também concorda com isso. A gente acredita muito que o que é importante é a evolução. Então, hoje a gente mudou o prêmio Capacete Dourado para empresas que nos mostram, que nos apresentam um grande projeto que vai levar a empresa do status quo para um outro patamar em termos de segurança. Fantástico. Então, mostra pra gente como você arquitetou o projeto e quais são os ganhos que você teve já colheu esses ganhos, e aí você tem um potencial para ser premiado com o Capacete Dourado. Então, é muito mais a evolução do que propriamente o fim da jornada, né? Muito bom. Então, é isso que a gente usa o Capacete Dourado agora. Eu tenho uma pergunta. Faltou o rosa, hein? É verdade. Faltou Vamos deixar ele concluir. Vamos concluir. Não, gente, vamos entrar em outra história e depois vamos ter que voltar. Né? O rosa, na verdade, ele é um símbolo do empoderamento feminino. Então, agora, nesse ano, nós fizemos uma grande iniciativa de visitar mais de 50 empresas no Brasil, premiar mais de 500 mulheres com o capacete rosa, que é um símbolo de, olha, as mulheres têm o seu espaço na segurança no trabalho, vocês agregam demais e vocês realmente lideram o momento, lideram o movimento. Né? Então a MSA realmente está nessa luta de igualdade de gênero, de empoderamento feminino, e a gente se honra muito de fazer parte disso. Né? Que legal. Muito bom, importantíssimo, e a gente forma, às vezes, no Irata lá, algumas mulheres, né? Quando a gente tem uma mulher na turma, isso me anima, eu fico feliz com isso. É legal. Né? Inclusive, vou até gerar um desafio aqui. Mulheres, venham formar, fazer o curso de acesso por corda e venham ser reparadoras de pá eólica, hein? Bora, a gente não tem problema nenhum em contratar mulher. E ganha um capacete rosa, né? Ganha um capacete rosa da MSA, viu? Não tem problema nenhum de contratar a mulher para ser alpinista e escaladora. Verdade, verdade. E existem já reparadoras mulheres, mas na nossa empresa nunca passou nenhuma. Nós já tivemos várias alunas do curso, inclusive na última turma do Irata, tivemos uma mulher que foi formada e conseguiu concluir, recebeu a sua certificação. Como é que você consegue ter uma empresa tão grande como a MSA e que na ponta da lança todas as pessoas que fazem parte do negócio conseguem entender e falar com tanta facilidade a cultura da empresa, a visão da empresa, a missão dela e entender os valores da empresa? Comunicação é algo chave, né? Comunicação, quem consegue se comunicar melhor tá na frente, né? Então, assim, e outra coisa também é uma boa liderança. Então, a gente olha para os nossos líderes internacionais, né? As pessoas que estão no comando da MSA, e você vê a trajetória dessas pessoas, são pessoas que foram... Né? Também tiveram lá trabalhando, salvando vidas, foram galgando posições dentro da companhia, sempre muito forte essa questão da segurança, né? E aí o tempo todo passando isso para nós. Então é muita conversa. Na MSA a gente respira segurança. Todo encontro, segurança. A gente vai fazer um evento, a gente abre o evento com safety message. Então é o tempo todo falando de segurança, e isso cria a cultura da segurança. E a cultura da segurança ela vai permeando. Vai permeando Tá na veia. Tá na veia. E é aqui, é na China, é na Alemanha. Onde a MSA tem planta, a gente fala muito de segurança. Então, eu acredito que essa é a forma que a MSA... Realmente, quando você fala cultura, tem que permear pelas áreas. Na MSA, isso é fato. É fato. Acho que a questão também de ser 100% focada nesse business, né, que é a segurança, não abrir para outras frentes, eu acho que isso favorece também a ter sempre o foco naquilo, né? O foco na segurança. O que eu achei interessante na tua fala agora, Maurício, que você falou que os CEOs, eles galgaram dentro da empresa, ou seja, isso é muito bacana em ver que a MSA olha para o público interno antes de olhar para o externo. No lugar de buscar no mercado super CEO, como nós podemos verificar em várias outras grandes companhias, a MSA ela forma o seu próprio CEO. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso, Rômulo. E além disso, não só o CEO, mas, por exemplo, eu tenho meu pipeline de sucessão. Então, e a empresa fomenta isso. Então, assim, hoje eu sou o gerente nacional de vendas, eu já tenho que apontar para a empresa quem seriam as pessoas que podem me substituir. Que coisa interessante. Dentro da companhia. E se eu não tenho isso bem desenhado, eu não galga. Não galgo. Pode ser promovido. Eu não galgo. A primeira pergunta é, tá, Maurício, quem vai te substituir? Quem é a pessoa? Tem que criar um alicerce primeiro, né? Quem é a pessoa treinada aí? Quem você indica?
Ó, indico esse aqui tem esse potencial, esse tem esse. Então, eu tenho que apresentar para a empresa, isso é um documento oficial da empresa, o pipeline de sucessão. E isso, os CEOs também. Então, a gente já sabe, né, agora mesmo o CEO saiu, né, o CEO atual, e já subiu o outro CEO que era assim, sabe aquela novela já final que a gente já sabe, né? Sim. Porque já estava na cara que aconteceria isso, né? Legal. E isso traz muita robustez, muito conforto para todo mundo que está embaixo. Não fica aquele suspense. Nossa, vai chegar um novo CEO, vai vir um cara de mercado, o cara vai mexer em toda a estrutura, vai acabar com a cultura da alguém segurança. Que conhece, né? Vai ficar focado. processo, Já né? está no processo. É muito melhor. Tô falando aí, eu vi literalmente as páginas do livro lá do Jim Collins, que é Feitas para Durar. E ele fala justamente isso, de que o profissional, fomentar a formação desse profissional dentro da empresa, faz com que ele chegue ao topo da empresa, entendendo e massificado dentro dele a cultura da empresa. Sim. E é muito mais fácil dele vir o que a empresa já vive. E olha só, o CEO que acabou de se aposentar, sair, né? Ele entrou, ele era da parte de atendimento ao cliente ali, aquele profissional de quase um telemarketing naquela época. E ele chegou a CEO da MSA. Fantástico. Né? Incrível. O nosso presidente Brasil, o Vitor Kien, ele também entrou na MSA Brasil como estagiário de engenharia. E hoje ele é o CEO da companhia. Não precisou ir para mercado, depois voltar. Não, ele construiu a carreira inteira dele na MSA. E sempre muito reconhecido porque é um cara extremamente competente e foi galgando as posições no momento oportuno. Muito bom. Fantástico. Vocês têm um trabalho de avaliação de desempenho, tem feedbacks constantes? Como é que é essa rotina? Tem. A gente utiliza o Ninebox, né? Que é aquela... Sim. Muito né? bom. Muito modelo bom. que a gente realmente também posiciona as pessoas. E não é um posicionamento... O que eu costumo fazer é, junto com o meu grupo de líderes, a gente fazer junto onde que está cada um da equipe. Então é uma discussão... Todo mundo está ciente de onde está. Exatamente. É uma discussão ali, a gente mostrando... Desculpa, Edgar. Entre os líderes. Eu e os líderes, a gente vai colocando todos os nossos subordinados dentro do Ninebox e discutindo por que cada um está naquela posição, né? E o que ele tem que fazer para mudar de posição, né? Ou se manter naquela posição privilegiada. O funcionário não sabe em que box que ele está. Ele sabe o feedback que ele tem. Como é o feedback, o que ele precisa fazer para melhorar, mas ele não sabe porque senão gera uma competição, um desconforto. Eu estou no 4, você está no 5, eu estou no 9. Quem sabe são só os líderes, né? E o pessoal sabe dos gaps, né? Exato. Os gaps. E aí nós temos a one-on-one, que é uma conversa, né? Sim, um feedback olho no olho aí. No olho, mensalmente. Mensalmente? Aí, Rômulo, vamos aprender. Mensalmente. Então, por exemplo, eu trabalho com 3 líderes regionais, né? Então eu faço com esses caras mensalmente. E aí eles fazem com os subordinados deles mensalmente. Mensalmente. E basicamente analisar o que foi feito no mês anterior, analisar o que vai ser feito no próximo mês, quais foram os desafios, o que ele vai fazer para melhorar. Então é muito... Junto com a análise aí de resultado. Análise de resultado, exato. A MSA também, assim, a gente... Por ser uma empresa de engenheiro, né, a gente olha muito números também. Então a gente tem uma forma de tangibilizar muitas coisas. Então, quantas visitas foram feitas, quantas oportunidades foram geradas, quantas realmente converteram em negócio. A gente tem um olhar... O que não se converteu, qual não se converteu por preço, por categorizar até os nãos. A gente consegue ter os indicadores, né? Uma análise muito criteriosa para essa medição, mas ao mesmo tempo muito humana. Entendi. Muito humana também. Então, esse one-on-one, ele... balanceia os 2 pontos, né? Cara, mas eu fiquei impressionado com um mês aí, porque eu trabalhei 8 anos numa grande indústria, depois passei para outra, fiquei mais 8 anos, estamos com a nossa empresa aí, na qual eu estou sócio aí com a Stoss 3 anos, então são 19 anos, e eu nunca vi isso aí, nesses 19 anos eólica, feedback, né? Não, semestral eu vi. Semestral. Mas é mensal. Nem trimestral, mas mensal. Assim, tem aquele feedback informal e tal, mas assim... Não, esse é um documento e a gente tem que sentar, mensal. Tem que evidenciar. E aí a gente revisa no próximo mês o que foi discutido e se realmente evoluiu. Muito bom, muito bom. Quer fazer a pergunta? Eu queria perguntar sobre o futuro aí. Vamos falar um pouquinho do futuro
do que a MSA ela pode... O que a eólica pode esperar da MSA, tanto no offshore como onshore? O que a eólica pode esperar da MSA? No offshore, a MSA tem na Europa, por exemplo, nós temos uma liderança muito forte nas torres eólicas offshore, justamente porque nosso trava-quedas, ele é um trava-quedas selado, e você coloca ele num determinado ponto das escadas para poder fazer a subida pela área externa da torre. Fantástico. Né? Maior maresia aí, né? Exato. Então é um produto extremamente testado e aprovado para maresia, né? E ele tem uma aplicação muito forte nas torres eólicas offshore. Então, certamente, tendo mais torres offshore aqui no Brasil, essa tecnologia vai vir e a MSA vai ter uma grande penetração também, né? No mercado de forma geral eólica, uma linha muito boa tá chegando de proteção contra quedas, novos cintos leves, com automobilidade, também com fivelas com proteção contra maresias. Então, toda uma linha de proteção contra quedas e resgate vindo para o mercado tanto industrial e também para o mercado de eólica, né? Então, sempre aquilo que eu falei anteriormente, Edgar, sempre focado em inovação, sempre de uma forma entregar alguma coisa que agregue valor para o mercado do que já tem hoje, né? Então, podem esperar uma linha de proteção contra quedas aí muito bacana mesmo. Muito bom. E os cintos da MSA, nós temos para alpinismo também, para acesso por cordas? Temos também. Não provei ainda, já usou? Na realidade, eles estão trazendo várias inovações, né, Maurício? Não só para a área de acesso por corda, mas também do trabalho interno da torre. Exato. E eu creio que em breve vai chegar. Vai chegar. Para nós testarmos. Vamos testar. É isso aí. Em breve vai chegar. Maurício, queria agradecer muito sua atenção aqui, sua presença. Eu, particularmente, vou reassistir esse podcast várias vezes, porque muitos insights aqui durante a nossa conversa. Isso aqui não deixa de ser um benchmark. Nós aprendemos muito com o que você nos repassou, assim, mostrou ter conhecimento de todos os processos da MSA. Com certeza. Tá? Mostrou que dentro de uma empresa a gente pode ter expectativa de crescer e crescer com ela, né? Não só crescer dentro, mas crescer junto com ela. E para a gente foi uma grande satisfação lhe receber aqui no nosso podcast. E espero que isso agregue a outras empresas que venham assistir, agregue a cultura de outras empresas também e que possam levar principalmente a cultura de segurança, que é a principal razão de existir da MSA, que é saber que essa pessoa vai sair para o seu ambiente de trabalho e vai voltar saudável o suficiente para cuidar dos seus filhos. É isso mesmo. Né? Que é o que nós temos de mais importante, a nossa vida, primeiramente, e segundo, os nossos descendentes. Exatamente. Obrigado aí. Você quer mandar um abraço, finalizar? Primeiro que eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Edgar, Rômulo. Muito legal esse bate-papo. Pô, experiência fantástica, né? Assim, mercado aqui também, Norte e Nordeste, é um mercado que a gente trata com muito carinho. A gente quer realmente expandir as nossas atividades aqui, ter mais capilaridade na região, realmente a gente poder fazer uma melhor cobertura, dar mais conveniência para os nossos clientes. Então, adoro vir para essa região, é uma região muito legal. E só agradecer todo o time da MSA, meus amigos, meus colegas lá. Agradecer as famílias dos funcionários da MSA e dizer que é muito bom trabalhar lá e recomendo para qualquer um que queira trabalhar numa empresa que realmente tem um propósito. Manda o currículo. Pode mandar um currículo. Eu quero que um funcionário nosso fale assim um dia. Não vai dar certo. Vai dar certo. Ele tá falando com a pessoa certa. É só ter propósito. É só ter propósito. Se você Muito tem um bom. Porquê, as pessoas olham para você, se inspiram em você e a coisa flui, né? Bom, então é isso aí. Esse foi um bate-papo aí com o Maurício Álvares. Maurício, aprendi demais. O Rômulo colocou muito. Aí, com certeza eu vou assistir novamente. Isso aqui não é só uma entrevista, mas realmente é um benchmark. Acho que até quem está assistindo aí, você que trabalha com liderança, você que de alguma maneira lidera a tua equipe ou tem a tua empresa, com certeza tivemos um conteúdo profundo aí, um conteúdo legal, que dá para a gente pesquisar e ir atrás de algumas informações. Só tenho a agradecer, obrigado por ter aceito o convite. Você que gostou aí,
curte, compartilha, né, Romulo? E não segue. E nos siga. Valeu, Beleza? gente. Um abração, galera. Valeu, Obrigadão. tchau. Até mais.